Comentário da Parashote. Um punhado de terra. Bereshit 13, verso 15. Yah esclareceu a Abraham, dizendo: darei essa terra a teus descendentes. Bereshit 15, 7. E ele disse: eu sou Yah que te trouxe de Ur dos Hadim, para dar-te essa terra para ser a tua herança. Novamente a gente vem aqui, nós vemos a palavra herança. Quando aí cita que todo esse povo seria herdeiro de Abraão, e que toda a terra seria dada, aí então Jerusalém vai se tornar capital de toda a terra. De toda a terra, de todo mundo. Todo mundo. De todo mundo. Baruch Hashem. Em 2488 da criação, Yahushua levou 600 mil homens israelitas a atravessar o rio Yarden com o objetivo de cumprir a promessa que ele fez a Abraão, conquistar uma porção de terra. Então, depois de 40 anos de peregrinação no Egito, no ano 2488, Yahushua Ben-Nun, Oséias Rocher, filho de Nun, ele levou 600 mil homens para atravessar o rio Yarden, ou rio Jordão, não é isso? Isso. Com o objetivo de cumprir a promessa que Elohim fez a Abraão, conquistar uma porção de terra. 2488 foi o ano que eles entraram na terra prometida, liderados por Yahushua Ben-Nun, Oséias, Rocher Ben-Nun. 2 mais 4? 2 mais 4? 6. 6 mais 8? 14 mais 8? 2 mais 2? Quando é que o Mashiach viria? Quando é que Yahushua veio? Vocês estão percebendo que a data da entrada de Yahushua Ben-Nun com 600 mil homens, se fazendo uma gematria, fazendo a conta matemática, dá 4? 4 milênios, que é quando o Mashiach viria. Quarto dia, quando a luz foi colocada e o Eterno viu que a luz era boa. Vamos outra vez. 2488. 2 mais 4, 6. 6 mais 8? 14 mais 8? 2 mais 2? Quando é que o Mashiach veio? Um número profético. Está na Torá. E esse número de 1972? Isso aí já é o cálculo do calendário cristão retroativo. É 1272 anos depois disso aqui, nasce. Nós estamos bem antes do calendário, nós já passamos. Não dá para saber. Não dá para saber. 230 anos aí de diferença. Está riscando a pintura já. Já, estamos bem próximo mesmo. Esse já tivemos até o sinal, né? Vários. E era justamente pelo lado do rio. Agora só falta um sinalzinho aí, né? Não, já tivemos assim, ó, fica esperto. Sim. Esperto. Abre o olho. Abre o olho. Agora só falta as mulheres dominarem tudo. Aí é o último sinal, né? Basicamente. É um dos sinais principais, viu, Rodrigo? Fica esperto na sua casa lá. As mulheres vão dominar tudo. Ele disse que lá já está dominado. Já está dominado? É. Ó. Lá já está dominado. Por quê? Porque o pensamento lá do algoritmo. Não, mas vai mudar, assim, gradativamente muda. Isso aí já está mudando, é gradativo, né? Daqui a pouco vocês vão ver elas dando um cornês lá, você vai ver. Vai mudar isso aí, pode esperar. Os homens é que vão estar enrolados. Está tudo dominado pelas mulheres. Ainda nós temos de Yahushua Ben-Nun as 12 tribos de Israel que entraram, né? Mas não conforme a promessa feita. Por que as 12 tribos de Israel, quando entraram na terra prometida, ainda não é a entrada prometida por Abraão? Por qual razão? A tribo de Levi entrou como sacerdote, mas não entraram como monarquia. As outras tribos, elas entraram como monarquia e não entraram como sacerdotes. Sendo assim, a promessa ainda não foi cumprida. Essa primeira entrada foi como uma sombra. Assim como Yahushua Ben-Nun é uma sombra de Mashiach ben Davi. Então, quando Yahushua Ben-Nun, Rocher, ele entra com as 12 tribos,
Só a tribo de Levi, ela ia entrar como sacerdote, mas não ia entrar como monarquia. As outras tribos entraram como monarquia, mas não entraram como sacerdote. E a promessa é que todos entrariam na terra prometida, todos como sacerdotes e todos como monarcas. Isso não se cumpriu até hoje. Ou seja, a promessa ainda não foi cumprida. Os israelitas lutaram por 7 anos para derrotar os exércitos dos 31 reis de Canaã. E Yahushua dividiu a terra entre as 12 tribos. E cada tribo precisou conquistar e não colonizar seu próprio lote de terra. Dentro do território israelita, permaneceram alguns desses povos, criando uma resistência contra Israel. Somente 400 anos mais tarde, o rei Davi derrotou os filisteus e conquistou a região de Iebuzim, onde futuramente foi construída Jerusalém. Através de Shilomo, a terra de Israel se manteve soberana por 4 séculos, até que em 3205, Shalmaneser, rei da Síria, levou as 10 tribos do norte ao exílio. Através de Shilomo, a terra de Israel se manteve soberana por 4 séculos, até que em 3205, Shalmaneser, rei da Síria, levou as 10 tribos do norte ao exílio. Um século depois, o reino de Eudá sofreu uma derrota de Nabucodonosor, ou Nabucodonosor, esse que eu sei o nome. Rei de Babel, rei da Babilônia, passando por seu primeiro exílio. Bom, as 10 tribos do norte, ou casa de Israel, elas, profeticamente, elas só têm um exílio. Elas seriam exiladas uma vez e depois elas retornariam para cumprir a promessa de reis e sacerdotes. O reino de Yehudá, ele teria 2 exílios. Esse aqui foi o primeiro. O segundo foi o romano, que até hoje eles não conseguiram totalmente voltarem, né? Eles estão tentando fazer retorno. O das 10 tribos ainda está acontecendo ainda gradativamente. Tiglat-Pileser. Tiglat-Pileser? Assim, no ano de 722. Isso mesmo. O retorno. Após 70 anos de um exílio em Babel, sob liderança de Ezra e Nehemiá, eles retornaram e começaram a reconstruir o templo de Jerusalém, começando uma segunda fase para o reino de Eudá. Enquanto isso, o reino do norte, ou casa de Israel, das 10 tribos, continuaram perdidos entre as nações, e até hoje continua perdido entre as nações. Nós já fomos achados. O segundo templo durou apenas 420 anos e foi novamente destruído pelos romanos em 69, já da Era Comum. E começa aqui um novo exílio, ou melhor, o segundo exílio do Reino do Sul, ou Reino de Eudá. Cada um desses exílios sofreu efeitos diferentes, assim como a entrada na terra tiveram situações diferenciadas. A entrada que construiu o primeiro templo e o retorno que construiu o segundo templo. São 2 entradas que têm situações bem diferentes umas das outras. A entrada das 12 tribos, comandadas por Yahushua Benum, podemos considerar que foi pelo método de conquista. Então, quando eles passaram 40 anos lá no deserto, e Yahushua Benum entra com eles na terra prometida 40 anos depois da saída do Egito, então o método de entrada é por conquista. É conquistar a terra. E eles não estavam debaixo de um governo político. Nenhum governo político, não tinha ninguém comandando eles. Nem eles mesmos não eram... Eles não tinham um rei. Ou seja, as tribos elas entraram de comum acordo, como irmãos, no mesmo espírito e conquistaram a terra prometida. Não foi através de um governo político ou de uma monarquia. Baruch Hashem? Isso é importante. A entrada do reino de Eudá, liderado por Ezra e Neemia, pelo rei da Síria, Ahasverosh, também não sei como é que é o nome dele aqui em português, Ahasverosh, e dessa vez eles apenas entraram para colonizar. Então a entrada com Yahushua Benum foi método de conquista. E já
o reino de Judá, liderados por Esdras e Neemias, foi pelo método de colonizar. Então, um conquistou, outro colonizou. Desse tempo em diante, vários reis dominaram Israel. E grande parte do período do Segundo Templo, a Terra Prometida esteve sob comando político de reis estrangeiros. Quando as 12 tribos entraram através de Yahushua Benum, existia alguma influência política estrangeira ou religiosa, filosófica, psicológica, alguma sistemática? Não. Eles foram um povo formado no deserto, sem contaminação de nenhuma nação. Nem religião, nem nada. Eles entraram puros. A única coisa que eles conheciam era o quê? A Torá. Eles não tinham influência de nenhum povo. De nenhuma religião, filosofia, psicologia, política, nada. Eles entraram puros. Já Esdras e Neemias voltou da Babilônia já trazendo o quê? A bagagem da cultura babilônica. E depois disso, vários reis, Babilônia, Pérsia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma, eles nunca mais ficaram sem ter uma influência política, monárquica, religiosa, filosófica, psicológica, sistemática sobre eles. Daí para frente, todas as vezes eles tiveram influências externas sem Torá. E daí se forma o quê? A religião judaica. Então, o que nós percebemos que existe uma diferença muito grande entre a cultura israelita pura, que veio lá do deserto, e a cultura de Yahudá, que vem da Babilônia, depois influência grega, influência romana, e assim por diante. Então, não é a mesma coisa. Isso significa que o judaísmo ele é diferente do israelismo. Existe diferença. Agora, como que eu vou saber quais são essas diferenças? Porque quando a pessoa quer praticar o judaísmo, ela vai ter que entender que muitas tradições vêm dessas influências. Babilônia, Pérsia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma e assim por diante. Agora, a fé genuína, a fé pura, conforme eles vieram lá do deserto, é outra fé. É diferente. E, aprofundando um pouco mais, a fé que eles aprenderam no deserto, que é a Torá de Moshe, ainda não é a fé pura da Torá que o Eterno tinha escrito antes, que foram duas Torôs. Uma que o Eterno escreveu e Moshe quebrou. Então, esses 40 anos de deserto, eles foram ensinados com qual Torá? A Torá de Moisés, a de Moshe. Agora, qual Torá que o Mashiach tem que trazer para nós? A primeira Torá. Essa é a Torá de Mashiach. Baruch Hashem. Amém? Todo mundo compreendeu essa parte? Podemos prosseguir? Alguma pergunta? Amém? A Terra Prometida esteve sob comando político de reis estrangeiros como persas, gregos e um breve período de 70 anos de independência após a revolta hasmoneana sobre os romanos. O período do primeiro templo recebeu menos influência estrangeira. Já o segundo templo teve muito sincretismo com outros povos. Dessa forma, a maioria das leis seguidas pelo judaísmo tradicional é resultado da colonização da terra sob Esdras, misturado aos outros povos que compartilharam direitos dentro da terra prometida. Um dos atributos de Mashiach é consertar essa mistura. Então, quando Esdras e Neemias volta para Jerusalém e restaura o templo, ele veio sob influência da Babilônia. Depois a Babilônia perde esse direito para outros povos, até chegar aos gregos, depois os romanos. Então, o tempo todo, essa volta de Judá, de Eudá, para Jerusalém, não conseguiu manter uma pureza, uma restauração, mas uma mistura daquilo que eles conheciam
que tradicionalmente foram passados de geração em geração, só que sincretizada com culturas da Babilônia, cultura dos gregos, cultura dos romanos e por aí vai. E um dos atributos de Mashiach é consertar essa mistura. Então, o que é a Teshuvá verdadeira, plena? É eu entrar em tradições? Ou eu voltar para o tabernáculo de Davi, que está caído? O melhor período de Israel. Baruch Hashem. A kadoshidade, a santidade da terra prometida está relacionada à terra e depende da posse de quem está a obrigação de manter as mitzvot. A santidade, a kadoshidade da terra prometida está relacionada à terra. A santidade da terra prometida está relacionada à terra. E depende da posse de quem está a obrigação de manter as... Quem é que tem a obrigação de manter as mitzvot? Quem tem essa obrigação? Os herdeiros. É obrigação dos herdeiros. Então, para manter a terra santa, a terra pura, a kadoshidade, os responsáveis por isso são os herdeiros. Mas o herdeiro é sacerdote e rei ao mesmo tempo, né? Quem toma conta da terra a purifica através de quê? Das mitzvot, dos mandamentos. Se essas mitzvot estão misturadas às práticas de povos que não têm Torá, a terra não pode ser considerada terra de Israel, ou terra pura. Como o reino de Judá, o reino de Yehudá volta sob influência de outros povos, então eles não vieram com a Torá pura. Então eles não conseguiram arcar com essa responsabilidade. Todo mundo entendeu essa parte? Isso significa que eles já vieram padronizados. Já vieram misturados. Na história de Israel temos duas ocasiões em que a terra foi considerada pura. Em sua conquista e, entre aspas, na sua colonização. Quando Yahushua Ben-Nun a conquistou e quando Ezra a colonizou. Mesmo assim, tem que ser considerado que houve uma tentativa de purificar. E em alguns momentos, em algumas situações, ela foi 100% purificada, dentro de um conflito ou outro. Então, às vezes, ela não passava longos períodos pura, mas em certos momentos eles conseguiam expulsar os estrangeiros dali e purificava o templo. Então, nesse momento, era considerada como pura. Dessa forma, temos duas situações. Sob a liderança de Yahushua Ben-Nun, a Torá trouxe um alahá, um jeito de viver, de agir, puro. Uma cultura que havia sido formada no deserto, sem influência de outros povos. Primeira situação. E essa primeira situação, eles usaram do método de conquista. Segunda situação. Sob a liderança de Ezra e Neemias, a Torá havia perdido sua essência totalitária. Porque quando eles voltaram da Babilônia, a essência da Torá já estava um pouco contaminada, misturada com outras culturas. Ali no caso, a cultura babilônica. Então ela não voltou com a sua essência total pura. Aí vamos então, eu ia falar só daqui 3 anos e meio, mas eu vou falar agora. Vou falar agora. Hã? Estava começando a enxergar aqui já pensando nisso. Então tá. Então a Torá de Ezra, ela veio um pouquinho ofuscada, né? Um pouquinho opaca, um pouquinho sem brilho, sem pureza, porque ela teve algumas misturas. A Torá que Ezra já estava trazendo juntamente com as tribos que estavam voltando, a tribo de Judá, o reino de Judá, amém? Mas e a Torá de Moshe, que as tribos receberam, ela era 100% pura também? Então nem a Torá que os israelitas trouxeram lá do deserto também não era 100% pura. Porque ela já era a Torá que Moshe escreveu, e não a Torá que o Eterno tinha escrito. Aí quando vem Ezra, aí ela vem mais apagada ainda. Mais um pouquinho. Sob a liderança de Ezra, a Torá havia perdido sua essência.
sua essência totalitária. E agora precisa haver um grande esforço para recuperar esse conteúdo. Porém, era inevitável a mistura com outras culturas. Havia ainda a forte influência da miscigenação entre outros povos. Além disso, a terra de Israel, quando Esdras chega nela, já estava colonizada por diversos outros povos. E dessa vez não podia expulsá-los. Então, quando Yahushua entra na terra, o que ele faz com os povos? E Neemias podia fazer isso? O que ele teve que fazer com esses povos aqui? Misturar, sincretizar, miscigenar. Então, a Torá, mais uma vez, ela perde a sua essência. Eles voltaram também enfraquecidos financeiramente e a mameta não tinha nem... Eles tinham permissões do rei de voltar para a terra, né? E a Torá, mais uma vez, ela perde a sua essência. Só Mashiach que vai trazer a Torá plena. Baruch Hashem. Após a destruição do segundo templo e o segundo exílio de Yahudá, a religião judaica, comandada pelos fariseus, criou a sua própria tradição. Por que a religião judaica, ela não pensou, então vamos voltar para o tabernáculo de Davi, para aquela Torá? Por que eles preferiram ir modificando, e alterando, e pondo tradição, pondo mais lei, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, colocando cercas e cercas em torno de cercas, em vez de restaurar? E quando o Mashiach vem, ele começa a mostrar a Torá plena, isso começou a ofendê-los, os religiosos da época. Porque muitos deles não se enquadrariam nas 12 tribos. Eles seriam considerados como estrangeiros. E um estrangeiro na Torá não tinha direitos plenos como um israelita. Então não era interessante financeiramente e nem politicamente para eles aceitarem um Mashiach que trouxesse a Torá pura. Era muito melhor então eles ficarem com a Torá já com alguns acréscimos ali, algumas modificações, algumas convicções diferenciadas. Após a destruição do segundo templo e o segundo exílio de Yahudá, a religião judaica, comandada pelos fariseus, criou sua própria tradição, diferente da tradição dos antigos israelitas, diferente dos ensinos dos levitas que comandavam os estudos de Torá naquele tempo. Com efeito, originaria do sincretismo a qual Israel, desde Esdras, desenvolveu. Ou seja, houve um sincretismo. Até hoje, a vida judaica está presa dentro das fronteiras da colonização do reino de Yahudá. Desde a reconstrução do segundo templo. E não aqueles da era do primeiro templo. O período do segundo templo é muito mais atacado pelos profetas de Israel. Então, quando a gente começa a ler os profetas, então entre o período do primeiro e do segundo templo, que é a época que os profetas começam a falar, a gente percebe um ataque maior apontado para o que aconteceria durante o segundo templo. Porque durante a época que os levitas tomavam conta, não tinha nada para falar. Era ótimo. Estava perfeito. Mas aí Israel começa a pender para um lado e começa a se desvirtuar da Torá. O período do segundo templo é muito atacado pelos profetas de Israel. E um ponto comum nesses ataques é o tabernáculo de Davi, que continua caído, será restaurado. Essa era a principal mensagem dos profetas. Que o tabernáculo de Davi, que continua caído, será restaurado. Esdras e Neemias não conseguem restaurar o tabernáculo de Davi. A religião judaica também não consegue fazer isso. Nenhum profeta defende que o modelo do segundo templo será o modelo da restauração. Nenhum profeta defende que o modelo do segundo templo será o modelo da restauração.
E isso é uma missão de Mashiach. Desse modo, nós que nos declaramos israelitas, não temos nenhuma obrigação alárquica, ou seja, forma de viver, de ter fé e etc., das práticas e tradições do segundo templo. E os fariseus, eles sintetizaram as práticas do segundo templo e criaram a religião judaica. E nós, que nos declaramos israelitas, nós não temos nenhuma obrigação alárquica de seguir essas tradições, que começou ali no período do segundo templo. Mas nós temos obrigação de restaurar o tabernáculo de Davi e buscar praticar aquilo que os levitas ensinavam. Uma Torá pura, uma Torá plena. Livre das influências babilônicas, persas, medopersas, gregas e romanas. Simplesmente a Torá plena. A terra prometida é um presente ou herança? Em Bereshit 13, lemos em primeira mão a promessa de que Yah faz a Abraham. A teus descendentes darei esta terra. Depois, novamente, lemos no capítulo 15, Yah fazendo uma promessa com Abraham. Repetindo a promessa. Agora nós vemos pela primeira vez a palavra herança, sendo usada entre Yah e Abraham. Aprendemos na Torá que um presente pode ser algo temporário, como algo emprestado por período, mas uma herança é para sempre, sem fim. Sem fim. Em Bereshit 13, a terra é dada aos israelitas através da conquista, realizada sob o comando de Yahushua Benum, Osés Benum. Caso o povo deixasse de praticar a Torá, outros povos conquistariam a terra, e foi justamente isso que aconteceu depois. Porém, em Bereshit 15, temos a ideia de que a terra seria dada de forma compulsória, ou seja, os israelitas poderiam colonizar, mas a terra não seria deles por posse definitiva. Ainda, a posse definitiva se dará pelo Avodá Mahamashia, o serviço de Mashiach. A conquista é um atributo do conquistador, é um mérito do conquistador. No caso de Yahushua Benum. A colonização é o mérito do autor, ou seja, de quem permitiu. Então, a conquista, ela tem como autor principal, como conquistador principal, Yahushua Benum. Então, ele é o personagem principal da conquista da terra, na época, no final dos 40 anos que eles entram na terra prometida. Ele é o principal personagem, é o principal responsável pela conquista da terra. Mas quem é o principal personagem pela colonização? O rei. E não Ezra. Ezra, ele foi por mérito do rei. Porque debaixo da ordem do rei. Exatamente. A conquista é um atributo do conquistador, no caso é Yahushua Benum. A colonização é o mérito do autor, no caso o rei, ou seja, de quem permitiu. A natureza dos dois períodos do templo de Jerusalém ainda são incertas, pois a posse definitiva como herança ainda não se concluiu. Bom, vamos voltar aqui. A conquista é um atributo de quem? Conquista. A colonização é o mérito de quem autoriza. Você é um conquistador ou você é um colonizador? Você faz porque alguém te permite, você precisa de alguma coisa para te permitir, alguma situação, ou independente de qualquer coisa você é conquistador. Porque quando Yahushua Benum ele conquista a terra, não tinha nenhum rei sobre ele. Tinha um eterno.
Mas até o Eterno estava acima do rei da Síria. Quem está acima de você? Quem está te dando as ordens? Quem está te dando permissão para fazer as coisas? Hoje é o Eterno. É a mesma situação lá que é o escudo dele. A questão é... Tem que ser, né? Para nós tem que ser. Mas você tem certeza que é o Eterno? Porque falar que é o Eterno é muito bonito, eu fico até mais tranquilo. Opa, é o Eterno, né? Eu fico mais tranquilo. Mas seja sincero, será que é mesmo? Às vezes você está aprisionado a situações. Às vezes não é nem pessoas. É condição que você mesmo coloca sobre você. Você se limita. E você acredita naquele limite. Você já viu como é que eles fazem com os elefantes lá na Índia? Ele é pequenininho, mas num toquinho, né? Aí para a idade dele, para o tamanho dele, não tem força para tirar o toquinho dali. Mas ele vai crescendo, ficando forte, muito forte. Ele cresce ali, mas ele acredita que aquele toquinho prende ele. E nós somos assim, irmãos, infelizmente. É por isso que uma paraxá como essa é tão importante para você, abrir os olhos. Aí eu pergunto de novo, você é colonizador ou você é conquistador? Até já inverti aqui. E cada coisa que a gente vai conseguir é uma conquista. É um passo a mais, né? É gradativo. É a ideia da techuvá. Mas o que acontece com uma paraxá igual essa aqui, por exemplo? O elefante ficou com fome. Aí o capim já acabou tudo em volta dele. Aí ele descobre... Ele é informado que se ele fizer uma forcinha mínima, ele consegue sair do toquinho. É o que uma paraxá como essa propõe para vocês. As piores situações são aquelas que você é escravizado e você acha que, sendo escravo, você está fazendo um bem a alguém. Principalmente a familiares. Em vez de você estar fazendo um bem, às vezes você está provocando a maldição. Porque quando você vai analisar as coisas de forma mais profunda, você vê maldição em certas situações. O senhor percebeu que essa pessoa está totalmente colonizada? Sim. Além dele ser um colonizador, ele está totalmente colonizado. Ou seja, ele não consegue sair desse sistema. Ele não consegue ver a saída. O sistema dominou ele. Poxa, mas eu não vou nem mais em restaurante, é muito difícil esse outro padrão. Aí o que é isso? Isso é um impacto daquela realidade que eu não sabia que existia. Bom, levou uma... Mas ele está colonizado. Sim. Além dele ser um colonizador, ele está colonizado. Esse é o nosso problema. Porque para você ser conquistador, você tem que estar conquistado. E para você ser colonizador, você tem que estar colonizado. Simples. Influência de um de outro. Mas o problema é você conseguir analisar onde é que você está sendo colonizado. Porque o sistema que coloniza, ele é homogêneo, ele está para todo mundo. Educação, entretenimento, moda, política, religião, psicologia, filosofia, tendências, alimentação, vestuário. Você quer prosperar? Não seja colonizado. Se você entrar na dança com eles vão te dominar e vão fazer de você o que quiser. Eles vão te colonizar, eles vão te fazer você o que eles querem, eles vão te colocar onde precisam de você e você vai ter que se submeter àquilo. Agora, quando você é um conquistador, é você que faz as coisas, é você que determina o nível que você quer estar. Nível financeiro, nível psicológico, alegria, felicidade, saúde, tranquilidade, paz, o jeito que você lida com a sua esposa, o jeito que você lida com seus filhos, o jeito que lida com a namorada, com o namorado, com o pai, com a mãe, com o vizinho, é você que escolhe, não é o sistema que escolhe por você. Porque o sistema, por exemplo, ele te põe com depressão, porque ele escolheu fazer você ficar com depressão, porque existe uma necessidade nesse sistema de pessoas depressivas. Existe uma necessidade de pessoas doentes. Para que existe indústria farmacêutica? Ou seja, a colonização te destrói. Por exemplo... Espiritualmente e materialmente. E materialmente. Por exemplo, há 20 anos atrás, quem precisava de um celular? Era necessidade?
Não era necessidade. Tira o celular de uma pessoa aí pra você ver o que ela vira. Ela não consegue nem trabalhar, nem ganhar dinheiro. Colonização. O que a gente tem que ver é a colonização e imposição de uma cultura sobre a outra. Israel, para ser conquistador, ele teve que ficar 40 anos no deserto, passando por um processo de descolonização egípcia. Só aí é que ele conseguiu. Então o que acontece? É um processo de limpeza, de purificação. Né? Por isso que na Torá fala, né? Shema. A fé vem por onde? Pelo ouvir. Você consegue colocar o sistema de colonização a seu favor? Você consegue fazer isso? Pegar o sistema que tenta te colonizar e usufruir dele, fazer ele, você conquistar ele, para ele te servir. Imagina, você ser uma pessoa que você pega o sistema que coloniza e você coloniza ele. Só que nós não podemos esperar até 3 anos para nós. Por isso, Já falou, pode falar, Moré, quando vai esperar isso. lá eles esperaram 40 anos. 3 anos e meio é pouquinho. Mas a gente tem pressa, o machinha tá chegando. Pois é, mas... Vamos fazer diferença no mundo. Como é que está escrito a primeira frase lá do início da nossa paraxá? Como é que está escrito aí, Andréia? É o pão bom. O pão bom é quando é? Aprender é desse jeito. Tem coisa que vai ter que envelhecer, vai ter que levar tempo, 3 anos e meio. E tem coisa que a gente antecipa um pouquinho. Mas assim, vocês percebem que toda vez que a gente começa uma paraxá, ela começa meio sem gracinha, umas conversas meio bobinha, e vai indo, quando você vê, você já está lá dentro dela. Fazer pão é a mesma coisa. O que é mais gostoso? Você sentar na mesa para comer o pão quentinho, com a manteiguinha, o cafezinho, o chazinho, o chocolatinho, o leitinho, ou você fica lá, a massa e vem daqui e dali? Tem gente que gosta, né, de ir pra cozinha, né, Hilda, amassar, fazer as coisas. Eu acho bom também. Isso dá prazer, né? Mas nem todo mundo gosta disso, gosta de comer. Pode comer. Eu vou te falar o seguinte, eu tenho 2 prazeres. Um quando eu tô amassando e tentando saber como é que vai ficar. E o segundo é quando a pessoa que comeu fala assim, rapaz, mas... Você vai ter que botar na sua casa. Pode. Você vai ter que botar na sua casa desse jeito. A Torá, irmãos, é a mesma coisa. Aprender Torá é dessa forma. Tem coisa que você vai ter que preparar ali para comer mais rápido, pão quentinho. Mas tem coisa que você vai ter que maturar, envelhecer, esperar fermentar e tudo mais. É assim que é Torá. Então, vai ter situações que no futuro vocês vão falar assim, aquele dia que o Moré falou sobre que eu sou colonizado, quase que eu peguei o Moré lá fora. Hoje eu sei que hoje eu achei isso e isso que eu era colonizado. Irmão, o dia que você mudar isso dentro da sua cabeça, você muda o seu mundo por fora. Toda mudança, não adianta você se matar pelo lado de fora e se esforçar pelo lado de fora. Toda transformação de vida, ela começa dentro. O que você vê dentro de você, o que você constrói primeiro dentro de você, o que você conquista dentro de você, é o que vai acontecer do lado de fora. Se por dentro está bagunçado, não está dando certo, você pode ter certeza, o lado de fora não vai funcionar.